Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. E aqui Paulo já chega colocando para eles responsabilidades. Chama-os de insensato porque eles deveriam obedecer à verdade que a eles foi oferecida sobre a vida de Jesus e que eles deveriam procurar entender que eles estavam sempre sob os olhos de Jesus. E Jesus tinha sido apresentado para eles como aquele crucificado, aquele que passou por certos sofrimentos, por certos caminhos para chegar àquele patamar, para chegar da forma que ele chega, naquela condição de Espírito puro que veio à Terra para dar uma mensagem. E essa mensagem tinha que ser imorredoura, tinha que ser para sempre, manter-se viva nos corações humanos. Devido às maldades que ainda carregamos até hoje, ele deixou-se imolar, como o Cordeiro de Deus, para despertar nos corações humanos a força do amor e da paz. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? As obras da lei são nossas responsabilidades. A fé é o desenvolvimento do nosso conhecimento, o desenvolvimento do nosso entendimento. Por isso tem a diferença. Não que Paulo fale para você não fazer as obras, mas nós temos que fazer as obras e temos que desenvolver a nossa fé. Se ainda não temos fé suficiente, façamos as nossas obras. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Começam trabalhando pelo entendimento sublime. Depois vão procurar coisas materiais? Não. Mantenhamos-nos no entendimento do amor, da solidariedade, do espírito da letra, que dá vida, que nos impulsiona. Deixemos os simbolismos materiais guardados onde devem estar. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão? Todos padeceram, todos passaram por várias situações constrangedoras para implantar o Evangelho. E depois daquele momento iriam relaxar e deixar tudo perder? Então Paulo os exorta a compreender, Paulo os exorta a abrir os olhos para a forma com que estão lidando com o Evangelho, como estão pregando o Evangelho, de forma que estão explicando o Evangelho. E qual Evangelho você está estudando para explicar desse jeito? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Para que eles continuassem produzindo maravilhas pelas curas maravilhosas que faziam, pelos esclarecimentos das mentes que eles faziam, eles tinham que lembrar que quem ofereceu tudo isso? Deus e Jesus. Portanto, deveriam amar e perdoar, mas acima de tudo ensinar a seguir o Evangelho de Jesus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E aí, para que você seja considerado um filho de Abraão, você tem que ter fé. Mas em momento algum ele fala que não pode fazer obras, mas tem que fazer com fé, com amor. Enquanto eu não desenvolvo a minha fé, então eu posso ficar aqui esperando a fé chegar para depois fazer as obras? Normalmente, quando começamos a fazer as obras, mantendo-nos em silêncio, observando, estudando, nós vamos desenvolvendo a fé naturalmente. A obra é importante, as obras do bem são importantes para desenvolver a nossa fé. Mas a fé, também inerte, sem as obras, fica faltando um pedaço. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti.
De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Para o judeu, é um ponto importante lembrar-se sempre de Abraão como sendo o patriarca do povo. Abraão, que sai da Babilônia, caminha dezenas e dezenas de quilômetros, se não me engano são 600 quilômetros, ele vai ter uma cidade, caminha 300, vai ter uma determinada cidade, depois mais 600 e chega aonde hoje é Israel. Para o judeu, isso tem um significado importantíssimo. E Abraão sair de uma cidade grande e ir lá para o meio do mato, para o meio do nada, ele mais algumas pessoas, poucas, ele tinha que ter muita fé, muita coragem e acreditar piamente nas possibilidades dele, daquele grupo que estava com ele, e de edificar o reino divino entre os homens. E conseguiu expandir daquele grupo familiar pequeno que foi com ele, expandir para criar uma nação e aprimorando, se aperfeiçoando, se espalhando por toda aquela região. Isso ao longo de séculos. Então, para que você seja digno de se dizer filho de Abraão, você então tem que ter fé, acreditar. Mas não só ter fé e acreditar, tem que agir. Se Abraão acreditasse, eu sou um bendito de Deus, sou um enviado de Deus, vou ficar aqui esperando Deus me teletransportar para lá. Não, ele caminhou. Ele lutou. Ele planejou para ir. Ele foi. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E aí vem todo esse compromisso que as pessoas têm que ter, de que tem que praticar o Evangelho. Tem que praticar, buscar acender as luzes do amor internamente, para que elas irradiem em torno de ti. Se você deixa de seguir algum daqueles preceitos dentro das regras estabelecidas pela lei, você está transgredindo, você está fora da lei, você está se comprometendo. Por isso, ele alerta-nos das nossas responsabilidades. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ele está falando da lei, ele não está falando da prática do bem. Ele está falando de seguir a lei mosaica. Se você segue a lei mosaica, você não vai estar justificado pela fé, você vai estar deixando uma lacuna importante para o engrandecimento do seu espírito. Todos nós devemos, então, procurar cultivar esse lado do amor, esse lado da solidariedade e da compaixão. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Vejamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. A partir do momento que Jesus ensina valores diferentes, então ele é preso no madeiro. E ali estão dizendo, que está escrito na lei, que ele seria maldito, porque ele absorveria todos os problemas que existissem dessa transgressão dessa lei para seguir um novo paradigma, o paradigma do Evangelho de Jesus, que foi uma expansão das leis de Moisés para a transcendência do Espírito. Por isso, nós temos que procurar seguir dentro desses princípios para a transcendência do Espírito, para a transcendência de nós mesmos, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. Todos juntos, para nos fazermos melhores. E é isso que ele exorta os Gálatas a observarem. Procure fazer-se melhores. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Respeitar o testamento de alguém que o fez. Não podemos anular e nem acrescentar nada. Saibamos respeitar.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, a partir do momento que as pessoas compreendem que Abraão teve que ir para ali, educar o povo, instruí-lo, para que todos pudessem compreender ali naquele meio o Deus único e um Deus que ajudava as pessoas a conseguirem os seus objetivos na vida, porque naquela época, e até hoje muitas pessoas pensam assim, Deus age como um serviçal nosso para nos dar aquilo que a gente quer. Mas ali era educar e expandir por toda a terra, mas não expandir para toda a terra o domínio de Israel sobre as nações, sobre os povos, tentando ser dono de tudo, ter a posse de tudo, mas sim levando os ensinamentos de um Deus único, de um Deus de amor, de um Deus de solidariedade. Essa é a proposta. E, portanto, a partir do momento que Jesus é crucificado, todos aquelas maldições que viessem sobre a humanidade seriam anulados por ele, porque agora tinha uma outra promessa, uma outra etapa, um outro aspecto do paradigma da vida que nós deveríamos seguir. Mas dito isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, todo o trabalho que foi feito, todo o conjunto de situações que tinha que ser vivenciada, que tinha sido oferecido a Abraão para dar continuidade, mas como Jesus, descendente de Abraão, prometido e professado, cantado pelos principais profetas, veio para estabelecer uma base de amor e de solidariedade, de um Deus de amor e de misericórdia, que até então era um Deus que castigava, agora é um Deus que ama, que perdoa, que cura. Então, a partir dali, nos dá uma nova rampa de subida, um novo raio de visão, para compreendermos melhor os parâmetros e os ideais do Cristo dentro dessa caminhada. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Aquele que nos leva até Deus pelos seus ensinamentos, pela sua postura e pelo seu enorme amor é Jesus. Mas existem muitos medianeiros entre os homens e Jesus. Aqueles que vêm trazer a palavra, aqueles que vêm trazer os ensinamentos, aqueles que vêm trazer a mensagem do Cristo. E também tem os anjos, que são espíritos puros, que vêm dar orientação às pessoas para o caminho que devem seguir. E aí, nós temos que aprender a seguir o caminho traçado por Deus e certamente somos amparados pelos anjos ou pelos bons espíritos que conduzem a nossa reencarnação para os caminhos de refazimento, de crescimento e de prosperidade, de iluminação íntima. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A lei não é contra a justiça de Deus. A lei é para nos colocar dentro de um caminho e estabelecer limites para nós. Mas, a partir do momento que nós vamos crescendo em entendimento, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos procurar seguir por novos ideais, por novas possibilidades, tentando alcançar novos parâmetros de vida, novas luzes para o amanhã de paz e de redenção. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E aqui ele coloca que todas as situações de transgressão à lei
nós deveríamos deixar para baixo, para trás. Mas seguir a promessa pela fé em Jesus Cristo, conforme foi dada aos crentes, aqueles que acreditam. Mas se você tem fé em Jesus Cristo, você não vai cometer os erros. Você vai se perdoar, vai se corrigir e vai começar a caminhar de uma forma mais segura, mais condizente com aquilo que Jesus ensina. Por isso que ele fala para deixar a lei, deixar as antigas escrituras e seguir o Evangelho, que nos dá novos parâmetros, novas luzes, novos entendimentos. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Enquanto não chega Jesus, eles estavam debaixo da lei e com leis rígidas que lhes impunham regras e normas para seguir. A partir do momento que nós temos Jesus na Terra, abre-se novos entendimentos. E aí, nós temos que procurar ver por qual caminho nós devemos seguir de forma condizente. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas para quê? Pela fé fôssemos justificados. Até aqui, a lei foi conduzindo as pessoas para chegarem até Jesus, ao entendimento e aceitação de Jesus, que é para poucos, não é para qualquer um que acredita e aceita Jesus. Ser justificado pela fé, então, até Jesus, a lei foi te preparando, e agora que você já conhece Jesus, já conhece o Evangelho de Jesus, você tem uma nova forma de crer, uma nova fé, e você está fora daquilo que tem de negativo na lei antiga, para seguir aquilo que Jesus aperfeiçoou e deu cumprimento para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar, nos crescermos e nos aproximar de Deus. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A partir do momento que nós começamos a acreditar em Jesus, não precisamos nos preocupar com a lei, aquela que Moisés estatuiu para nós. Mas agora nós temos que começar a entender que temos que ter fé em Jesus, aprender a acreditar e aprender a praticar o seu Evangelho. Com isso, vamos saber seguir por caminhos que nos enaltece, que nos eleva e que nos fortalece. Trabalhemos, pois, intimamente para nos fazermos melhores, trabalhemos, pois, intimamente para construirmos e edificar uma manhã de paz e de luz. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa palavra de Paulo é magnífica, porque aqui ele mostra para nós que nós temos que quebrar os paradigmas antigos. Agora nós temos um novo paradigma de vida, um novo campo de percepção e de visão. Antes, ser filho de Abraão significa ser descendente da raça hebreia. Tinha que ter descendência hebreia. Mas agora, ser filho de Abraão é ter fé, é acreditar em Cristo e agir segundo os ensinamentos de Cristo. Essas palavras são sublimes. Nisto já não adianta sermos desta ou daquela nação. Não adianta sermos dessa ou daquela descendência. Mas precisamos, sim, incorporar valores éticos e morais que nos espiritualize, que nos mostra o caminho de chegar a Jesus, de irmos até Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quem segue a Jesus, quem procura praticar o Evangelho de Jesus, é, portanto, filho de Abraão, herdeiro conforme a promessa, herdeiro do mundo, porque todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são discípulos do Cristo. Esses são gerenciadores das forças do bem na terra. E, portanto,
exercerão funções para gerenciar a vida de luz aqui na Terra. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos caminhar sempre para a luz e com a luz na redenção de nossos espíritos.